Olá, bom dia. Para mim é bom dia, boa tarde ou boa noite. Imagino que para vocês em sala de aula é boa noite, né? Então, assim, a Celina entrou em contato comigo, pedindo para falar um pouquinho aí sobre, em relação à formação e também como psicóloga, com foco mais forte na área organizacional, né? Então, eu agradeço o convite e eu vou estar falando. Pensei em estar falando assim um vídeo, né, para cada uma das perguntas, né? E aí para ficar melhor. Bom, então assim, eu sou Valicir Melchior Trebien, eu sou formada como psicóloga há 27 anos, me formei em 94, na Unicinos em São Leopoldo, eu sou de Itapiranga, sou nascida aqui, mas naquele momento eu tinha vontade de ir para psicologia e nós tínhamos poucas escolas no sul do Brasil, né? Então no Rio Grande do Sul tinha alguns cursos a mais, né? No caso, São Leopoldo, a PUC de Porto Alegre, a URGS, na época eu acho que tinha Passo Fundo já, em Santa Catarina nós tínhamos apenas em Florianópolis, né? E eu acabei optando por São Leopoldo, pois tinha uma facilidade aí em relação a alguns parentes que moravam lá, né? Então, o porquê que assim... bom, depois que eu me formei, desculpa, eu me formei em 94, né? Eu voltei para Itapiranga e aí de forma assim muito rápida e realmente eu não esperava, né? Eu realmente durante a minha formação assim, a Unicinos exigia aí os estágios e as especialidades em todas as áreas, né? Tanto clínica, quanto escolar, quanto comunitária, bem como assim a área organizacional. Então a gente acabava fazendo todos os estágios e com todas as disciplinas, que é natural, né? E aí, de forma, eu realmente naquele momento não esperava assim ir para a área organizacional, até porque eu tinha, sabia que eu voltaria para Itapiranga e entendi assim que nós tínhamos aí poucas empresas que pudessem ter essa demanda. E aconteceu o inesperado, sim, para mim naquele momento, né? De forma muito rápida, assim, antes da solenidade de formatura, eu tive uma proposta aí de trabalho e o que na época era a Ceval, né? Hoje nós conhecemos por JBS, o que na época era a Ceval, né? Com um formato muito menor que hoje, né? Era uma fábrica aqui de 800 funcionários, né? Eu acabei entrando na área de recrutamento e seleção. E realmente, assim, eu acabei me apaixonando, assim, né? No sentido de que eu até não esperava, não era o que eu imaginava anteriormente durante a formatura, durante a formação, mas eu acabei assim me envolvendo de forma muito forte e na área organizacional. Então eu entrei na área de recrutamento e seleção de forma assim muito rápida, em pouco tempo eu acumulei recrutamento e seleção, mais desenvolvimento, né, treinamento e desenvolvimento, e depois eu acabei indo para a área de gestão. Então, assim, além da minha formação em psicologia, eu sempre estudei de forma assim muito rápida, logo depois da formatura, quando eu comecei a trabalhar na área organizacional, eu fui para uma pós-graduação em administração de recursos humanos, na época, gestão de pessoas, como se fala. Também, logo em seguida que terminei, assim, eu fui para a SBDG, que foi uma formação muito importante para mim, que é a formação em dinâmica dos grupos, né? Nós entender funcionamento de grupos, aspectos aí de cultura e clima dentro das organizações. Então, assim, foi uma formação extremamente relevante. Depois também fui para as áreas aí de desenvolvimento, assim, enquanto formação, biopsicologia, socioterapia. Depois fui para a FGV, me aprofundar novamente na área aí de gestão de empresas, né? Então, assim, que é um tema importante. E depois acabei indo para o mestrado, me aprofundar no que se fala aí da psicodinâmica do trabalho, né? Dentro da teoria do De Jurs, sobre os aspectos aí do prazer e do sofrimento em relação aí ao mundo do trabalho. Bom, enquanto exercício profissional, né, então eu trabalhei ali durante 21 anos dentro da
da Seara, né? E aí mudou aí muitas vezes aí o controlador, né? Então todos esses aspectos que a gente fala de cultura organizacional, acabei assistindo aí na mesma empresa, né? E aí eu também ocupei vários cargos dentro da empresa, né? Então quando eu entrei era a família Hering, né? Ainda a Ceval, como se chamava na época. Depois foi vendido para a Bung, né? Onde nós ficamos como Seara Alimentos alguns anos, depois foi vendido para a Cargill, que com certeza sim foi a minha melhor escola em termos aí de gestão. Quando eu digo gestão, todos esses aspectos aí de desenvolvimento organizacional. Então assim, aí depois foi vendido para a Marfrig e depois para a JBS. No período da Cargill, eu assumi a gerência do sul do Brasil em todos os RHs, né? Nós éramos, na época, 9 unidades, eu fiquei com 5 unidades aqui no sul do Brasil, onde eu coordenava todos os RHs. Depois, no tempo da Marfrig, que nós, por um período, pertencemos a uma subsidiária que atendia só food service, né? Food service são aí fábricas destinadas aí a atender grandes restaurantes e tal, cadeias aí de restaurantes, tanto no Brasil como fora do Brasil, que era a Kingston. Eu assumi a Gerência Nacional de Desenvolvimento Organizacional. Então, assim, né, nesse sentido, assim, sempre foi muito, muito bom, né, tanto no período da Cargill como no período da Marfrig. Eu, né, até por questões aí de família, filho pequeno, meus pais me apoiavam, me ajudavam também na organização aí de escola dos filhos. Eu sempre consegui morar em Itapiranga e me deslocar, né? Então, no tempo aí da Cargill, eu viajava muito, ficava praticamente todas as semanas fora de casa, mas, né, tudo bem. Depois, no tempo da Marfrig, eu ficava aí alguns períodos, algumas semanas do mês em São Paulo. Então, assim, e depois, né, quando veio o JBS, eu também já estava assim, na verdade, eu, né, tinha uma vontade além de voltar a estudar, e uma agenda corporativa é muito difícil a gente conseguir se dedicar de forma forte aí no mestrado, alguma coisa assim. Eu também estava muito cansada né, de uma jornada como uma das grandes coaches minha, né, me dizia assim, né, das 8 às 18 sempre no mesmo lugar. E aí eu saí para empreender, né, como consultora organizacional e desde então, assim, eu trabalho com consultoria organizacional. Além de desenvolvimento de liderança, tanto em atendimentos individuais, mas também, assim, com temas aí de desenvolvimento de gestão e de liderança, temas de desenvolvimento de RH, cargos e salários, né, que é um tema, assim, que envolve vários aspectos, onde eu trabalho com mais consultores, bem como em desenvolvimento de liderança, dependendo aí o tamanho dos projetos, bem como também eu trabalho com responsabilidade social. Na responsabilidade social, né, dentro desse escopo, assim, nós estamos falando dos aspectos aí, né, muitas empresas, principalmente quando exporta para a Europa ou alguns outros países mais exigentes, ou então atende algumas empresas do mercado nacional, tem alguns protocolos que precisam ser seguidos, né? Então, aquilo que a gente escuta aí às vezes nas notícias, lá, a indústria têxtil, né? A empresa X, ela acaba usando mão de obra escrava, essas coisas assim. Então, né, no caso a indústria têxtil, tem a UBVTEX, outras indústrias, tem SMETA, SEDEX, né? Então, esses protocolos eu ajudo as empresas a organizar para se certificar e poder atender esse tipo de mercado, né? Então, nesses protocolos, assim, basicamente são aspectos aí de governança, né? Governança corporativa, aspectos de saúde, segurança, legislação trabalhista, meio ambiente, né? E aí também trabalho com outros consultores aí que apoiam temas, né, que são na área deles, né? Pensando principalmente na questão de meio ambiente e segurança no trabalho, né? Saúde e segurança no trabalho. Então, assim, essa é a minha atuação. Hoje eu tenho uma empresa MWM, né? Nós temos aí mais consultores que são associados e vão sendo inseridos nos projetos de acordo
com as demandas, né? Então hoje tenho atendido empresas aí de todo o sul do Brasil, né? As várias aí do ramo do agronegócio, né? Forte no agronegócio, mas também de outros ramos, né? Tanto aí do varejo ou de indústrias aí de outros temas, né? Bom, o que me fez escolher o curso de psicologia, né? Eu acho que como muitos adolescentes, também eu trabalho com adolescentes aí nesse período de escolha profissional, a gente tem algumas dúvidas, algumas preferências, e psicologia era um dos temas, assim, que é um dos cursos que me chamava muita atenção e que eu tinha muita vontade, é poder entender um pouquinho mais, assim, esta complexidade de como é que as pessoas pensam, o que faz com que elas pensam, né? E todos esses aspectos aí da trajetória pessoal, que vão construindo esta pessoa, né? Em relação às competências do psicólogo no contexto organizacional, então assim, além de entender de gente, né, que eu acho que esse é um grande aspecto, e eu vejo assim que existe um campo gigantesco em relação à psicologia organizacional, porque gente é tudo, né, eu sempre digo isso, gente é tudo, gente são todos os teus problemas ou todas as tuas soluções, né, é uma frase que eu uso sempre, né, máquinas, equipamentos, tecnologias, é só uma questão de tempo, dinheiro ou de crédito, né? Todas as empresas vão ter igual, né? Mas agora as pessoas que operam tudo isso é que faz a grande diferença. Tanto é que nós temos empresas que daqui a pouco têm tecnologias, equipamentos iguais e resultados muito diferentes. Então, assim, gente é tudo. Agora, como psicólogo organizacional, além de entender muito de gente, entender de funcionamento de grupo, de comportamento de grupo, então esse é um aspecto importante. O psicólogo organizacional precisa entender de negócio também, tá? Então precisa conseguir falar a linguagem do negócio. E aí, no sentido assim, de gostar dessa lógica do negócio, de gostar de conseguir conversar, porque quem decide, a gente precisa ajudar quem decide, né, que com certeza vai ter um olhar de negócio e precisa ter um olhar de negócio, a gente precisa conseguir dialogar nessa linguagem e ajudá-lo a entender de gente, que essa é a nossa expertise enquanto psicólogo organizacional. Então, conseguir conciliar linguagem de negócio com gente, eu acho que é uma das grandes competências importantes. Já falei um pouco sobre né, por que eu deixei, né? Eu era gerente, mas eu queria ter uma nova experiência, né? Inclusive de empreender, né? E principalmente, né, para ter mais espaços na agenda e também voltar a estudar, né? Então foi o que aconteceu. Foi assim, né, enquanto eu estava na empresa, foi um período de muito aprendizado, tenho muito a agradecer, mas assim, realmente chegou o momento que eu não queria mais, e aí foi uma negociação, né, onde eu passei um período ainda apoiando a pessoa que ficaria no meu lugar, para daí sair, né. O maior desafio, assim, que tem que enfrentar no trabalho organizacional às vezes, assim, a gente como psicólogo, como mulher, acaba se sendo colocado ou vista, assim, como um tema, daqui a pouco, não tão relevante, e ele é absolutamente relevante, né? Então, às vezes eu vejo muitas empresas ainda falando de gente de boca para fora, como se diz, né? Gente é o tema mais relevante que tem. Agora, por isso a importância de nós podermos conseguir falar a linguagem do negócio, tá? Através de pessoas, né? Como é que as pessoas afetam de forma gigante o resultado, como a cultura organizacional ela acaba sendo o grande definidor do clima organizacional, o quanto a liderança ela vai ser decisiva na cultura organizacional e, consequentemente, no clima organizacional. Então, assim, tudo isso a gente precisa estar conversando, como eu falei, com a habilidade de falar de negócio, falar de
do financeiro, do quanto tudo isso afeta, inclusive, o financeiro, né, através aí de resultados que seja de qualidade, de produtividade, de segurança, de imagem da empresa junto aí a clientes, de imagem da empresa junto à comunidade. Então, tudo isso é um aspecto assim que nós, enquanto conhecedores ou guardiões do tema de gente, nós precisamos estar nos afinando. Bom, gente, eu nem precisei gravar por perguntas, eu acredito que eu respondi, né, quase tudo, né? E aí eu estou à disposição também se vocês precisarem de mais algo, tá bom? Muito obrigada, sucesso aí na caminhada de vocês. E a psicologia organizacional é um tema fascinante, tá? Só posso dizer isso para vocês. Um grande abraço.